passarão. Colossenses capítulo 9. Colossenses capítulo 1, desculpe, irmãos. Colossenses capítulo 1, o verso que é 9 a 13, que é o mesmo da semana passada. É o mesmo texto que nós usamos na semana passada. Colossenses capítulo 1, versos 9 a 13. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua verdade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Obrigado. Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade convosco, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e o que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que Deus abençoe a sua palavra ali. Bem, queridos, na semana passada, nós iniciamos, né? Só falamos aqui da mensagem de introdução. Né? E hoje daremos continuidade àquilo que começamos na semana passada. Só para relembrar, né? O tema da nossa palavra é a coisa mais importante do mundo. Nós estivemos buscando saber o que era essa coisa mais importante do mundo. E nós descobrimos que a coisa mais importante do mundo é o conhecimento da vontade de Deus. É nós conhecermos a vontade de Deus. Né? Nos dias de hoje, muitos de nós nos importamos muito, de maneira excessiva, com a nossa vontade, com o nosso querer. Esquecemos que Deus tem uma vontade, e a vontade dele é que prevalece, e a vontade dele que é a magnífica, a vontade dele que é a melhor, a vontade dele que é bendita, a vontade dele que vem dos céus para as nossas vidas. Então, a vontade de Deus é a coisa mais importante que existe no universo, no mundo, né? É a vontade de Deus. Como é que a gente prova isso? Como é que a gente prova que a vontade de Deus é a coisa mais importante do mundo? Primeiro, se nós contemplamos todas as coisas que nós contemplamos, o céu, as estrelas, a lua, as flores, os animais, tudo isso existe porque Deus teve vontade de fazer existir. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que se nós existimos e que se nós estamos aqui essa noite, porque Deus teve a vontade de nos criar. De sorte que a vontade de Deus é fundamental para a vida do ser humano. Não existe nada nada mais importante do que isso. Tudo é menos importante na nossa vida do que a vontade de Deus. A vontade de Deus, nós falamos na semana passada, de que ela tem 3 aspectos importantes. Primeiro, a gente tem a vontade de Deus determinada. A vontade de Deus determinada, essa não há mudança. Por mais que você ore, por mais que você busque, por mais que você queira, não há mudança, não há como mudar. Por exemplo, o sol, como eu disse na semana passada, o sol nasce pela manhã, se põe à tarde. Isso não tem como mudar, é a vontade determinada de Deus, que o sol brilhe todos os dias. Né? O dia de Deus nos chamar para a glória, nos chamar daqui dessa terra, é outra situação que é impossível que se mude. Os nossos dias estão contados nas palmas das mãos de Deus e não tem como mudar isso.
né? Também o segundo aspecto é a vontade de Deus estabelecida para a humanidade, né? E essa vontade de Deus estabelecida para a humanidade está na Bíblia, está na palavra de Deus escrita. E a gente precisa tomar conhecimento. Porque tantas coisas ruins acontecem. Por que o ser humano é tão ruim? Por que muitas das vezes a gente vê aí aquele Lázaro, como é que foi? A mídia tomou conta aí. O cara chegar a matar uma família inteira, assassinar uma família inteira, assim. Por que o ser humano se torna tão cruel, tão terrível assim? Pela falta de conhecimento de Deus, que ele não conhece. Lázaro não conhecia a vontade de Deus, e por isso que ele fazia tudo aquilo, porque ele não conhecia a vontade de Deus, né? Porque quem conhece a vontade de Deus não tem comportamento dessa forma. E a vontade de Deus, como eu já disse, está na Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia está repleta de ensinos perfeitos, de recomendações, de promessas, de mandamentos que nós precisamos seguir. Caso contrário, nós vamos estar perdidos, nós vamos estar simplesmente passando um tempo aqui na terra. E o nosso objetivo de Deus para as nossas vidas é outro. Deus quer que todo mundo se salve, mas o meio de salvação, Ele mandou Jesus Cristo, e hoje é o conhecimento da palavra dele, para que a gente consiga chegar até Jesus através do conhecimento da palavra e a gente consiga ser salvo. Bem, o terceiro aspecto é a vontade de Deus para as nossas decisões, para as decisões das nossas vidas. A gente muitas das vezes caminha nessa vida, nunca que a gente consulta a Deus naquilo que a gente vai fazer, sabe? E a gente faz as coisas de acordo com a nossa cabeça, né? E a gente toma decisões tão importantes na nossa vida. A nossa profissão, por exemplo, é algo tão importante que é uma coisa que você vai levar para o resto da tua vida. Você vai ser aquilo que você escolheu ser, né? Então, se você escolhe mal, gente, isso traz consequências. Tem muita gente que estuda, faz 2, 3, 4, 5 faculdades para poder se achar, para poder se encontrar. Mas por que varia tanto? Por quê? Porque talvez não tenha consultado a Deus. Qual era a vontade de Deus para a sua vida profissional? Tem gente que casa e o casamento não dá certo e tal, problema, mas por quê? Porque talvez não tenha consultado a Deus sobre aquela possível meta. De sorte que nós temos muitas decisões. Todos os dias nós tomamos milhares de decisões nas nossas vidas e a gente nem percebe que a gente toma tanta decisão. Eu estou aqui com a camisa azul de manga comprida porque a minha esposa tomou a decisão de você vai com essa camisa hoje. E a gente toma decisões diretas, a gente decide o que a gente vai comer, decide o que a gente vai vestir, decide qual canal que a gente vai assistir na televisão, decide qual filme, decide qual tempo que a gente vai dedicar ao estudo da palavra de Deus. Ou seja, a gente toma milhares de decisões todos os dias que a gente nem se dá conta que toma. E na maioria das vezes, em decisões que são importantes, que muitas vezes são fundamentais para a nossa vida, a gente passa em branco e a gente não consulta a Deus. Mas eu quero seguir adiante aqui no que Paulo falou, porque além de tudo isso, Paulo ele fala também sobre o que acontece, ou seja, o resultado daquele que passa a conhecer a vontade de Deus, aquele que lê a Bíblia, aquele que ouve mensagem como você está ouvindo, aquele que medita na palavra de Deus, aquele que busca em oração ter um contato com Deus. O que acontece? Qual o resultado do conhecimento da vontade de Deus? Primeiro resultado está lá no verso 10. O primeiro resultado é conhecer a vontade de Deus faz você viver melhor. Pastor, mas a minha vida é muito boa. Você não sabe o que é vida boa. Você não sabe o que é uma vida melhor, porque você ainda não conhece a vontade de Deus. Se você diz que
a sua vida é muito boa, sem conhecer a vontade de Deus, imagine só depois de conhecer, que coisa maravilhosa não vai ser. Né? E o verso 10 diz o seguinte: para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para andar de maneira digna do Senhor. Paulo, ele fala desse mesmo assunto lá no livro, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 1 em diante, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, vos rogamos que exortamos no Senhor Jesus que, como aprendesse de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estás fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ele fala tudo aqui, ele esclarece aqui o que é conhecer a vontade de Deus e como a vontade de Deus nos faz viver melhor. Ele diz assim, que aprendeste de nós da maneira que devais andar e agradar a Deus. Ou seja, aprendeu de nós, aprendeu dos apóstolos, aprendeu da palavra de Deus escrita. É na palavra de Deus que a gente aprende como a gente andar, como a gente viver nesse mundo, como a gente passar nesse mundo. Os tempos neste mundo não tem bom. Todos nós temos problemas, passamos por dificuldades. Não é fácil enfrentar os tempos neste mundo. Porém, a palavra de Deus, ela nos ensina como nós caminharmos, sem bater cabeça muitas das vezes. Né? A gente nos ensina como a gente superar as dificuldades e andar reto e andar bem. E mais ainda, a palavra de Deus nos ensina como agradar a Deus. Né? Então, a gente precisa conhecer a vontade de Deus para a gente poder agradar a Ele. Não é algo que simplesmente eu acho que eu agrado a Deus do meu jeito, do jeito que eu faço. Não, você agrada a Deus do jeito dele, e o jeito dele está na palavra de Deus. Se você não lê, se você não busca, você não tem como ter esse entendimento. Né? Aí depois o verso 3 diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Não existe nada mais importante para nós do que a santificação. A santificação é um estágio que a gente passa. Nós somos santos de 3 formas. A primeira forma é quando você entrega a sua vida para Cristo, você passa do estágio de ímpio para santo. Né? Aí você entra no processo de santificação e depois que você entregou sua vida para Cristo, você vai viver 50, 60 anos. Nesse tempo, você vai aperfeiçoando em santificação. O que é aperfeiçoar em santificação? Ficar parecido com Cristo, ficar parecido com Jesus. Né? Buscar ficar parecido com Cristo. Cada dia mais você lê a Bíblia, você conhece a Cristo, conhece dele, e você vai ficando mais parecido com ele, tentando imitar para ficar mais parecido com ele, dia a dia, até, como Paulo fala, você alcançar a estatura de varão perfeito. E quando você aprende isso, quando você se move em santidade, quando você entra nesse processo e se move em santidade, simplesmente você está aprendendo como você se comportar nos céus, como você vai viver lá nos céus, sabe? Apesar de você estar aqui. Então, a gente precisa aprender a viver em santificação. Nós vamos falar um pouco mais sobre santificação lá embaixo. Né? E ele diz assim, mas no verso 4, que cada um de vós saiba possuir
o seu vaso em santidade e honra. Ou seja, o vaso que ele está falando aqui é o seu corpo. O seu corpo não foi projetado para o pecado. O seu corpo, nós naturalmente, nós não carregamos, não devemos carregar o pecado, apesar de que nós carregamos. Então, mas a gente precisa ter um entendimento que o nosso corpo, ele foi feito para a glória de Deus, para honrar Deus. O nosso corpo foi feito para honrar Deus. A gente tem que usar o nosso corpo para a honra de Deus. Você quer ver uma prova disso? Quando alguém comete um crime, e alguém chega diante lá da delegacia e mente. Mente, né? Não cometi, não fiz nada e tal. Aí cumpre o depoimento todo ao avesso e tal. O que o policial faz? Não, você vai passar pelo detector de mentira. E chega lá no detector de mentira, mostra que o cara está mentindo. Mas por que o detector de mentira mostra que o cara está mentindo? Porque a mentira não faz parte de nós. E quando todos nós, seres humanos, quando nós mentimos, alguma coisa acontece dentro de nós. O nosso coração acelera, a gente tem alguma reação. Tem policial hoje que não precisa nem de detector de mentira para saber se está mentindo ou não. Os caras, eles têm umas técnicas, né? Eles têm umas técnicas que quando ele começa a lhe perguntar coisas que são verdades na sua vida. Aí, isso, qual é o nome do seu pai? É fulano, não, sua mãe, não sei o que, isso, aquilo, vai perguntando só verdade e o cara vai respondendo. Aí no meio disso o cara pergunta uma mentira. Aí quando ele pergunta, a pessoa mostra com a boca, isso é demais, ele faz algum gesto e mostra que ele está mentindo. Nesse mesmo doutor, olha lá, o advogado lá, o advogado criminalista lá, avalizando lá o que ele está falando. Né? Por quê? Porque o nosso corpo não foi preparado para mentira, o nosso corpo foi preparado para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Então, por isso que a gente precisa viver em santidade. Lutar, isso é uma luta, porque a nossa carne que é contaminada pelo pecado, ela fala muito forte, a gente quer o pecado, a gente quer o prazer, a gente quer, mas a gente tem que abrir mão, lutar contra a nossa carne e ficar firme, sem errar contra Deus, viver em santidade e fazer com que a nossa vida honre a Deus. Ele também diz, o apóstolo Paulo aqui no texto, diz que a gente conhecer a verdade de Deus nos faz frutíferos em boas obras. Muita gente faz boa obra, né? Agora, a obra ela não salva. Você pode ser o cara mais bonzinho do mundo. Você pode dar esmola, você pode montar hospital, você pode cuidar dos pobres. Isso, diante de Deus, não tem peso nenhum para a salvação. Essas obras que você vai fazer, simplesmente você vai satisfazer o seu próprio coração. Agora, quando você tem conhecimento da vontade de Deus, quando você entrega a sua vida para Cristo e anda em conhecimento da vontade de Deus e aprende cada dia mais a vontade de Deus, agora as suas obras serão acréscimo a isso. E Deus vai te usar para sanar a fome de outras pessoas. Deus vai te usar para você cuidar da saúde de gente. Deus vai te usar para você ser caridoso, para você ser bondoso com as outras pessoas. Mas as obras precisam ser consequência da sua estada com Cristo, da sua união com Cristo. A obra, ela não pode ser simplesmente, eu vejo pessoas que, por exemplo, se vestem de Papai Noel no final do ano e saem dando presente. Isso aí só vai edificar você mesmo, vai encher o teu coração, vai lhe satisfazer egoisticamente, né? Mas diante de Deus isso não tem valor algum, não tem valor nenhum. Mas que frutos são esses? Que frutos são esses que Paulo está falando aqui que a gente precisa frutificar? João 15,16 diz assim: vós não escolheste a mim, Jesus falando isso, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos concedo. O fruto que nós precisamos dar é o fruto de vidas para o altar do Senhor, vidas para a glória do Senhor. Nós precisamos pregar o Evangelho. Jesus ele disse: olha, eu sou a videira, se você estiver ligado em mim, você vai pregar o Evangelho e as pessoas vão se converter. É isso que ele está dizendo aqui. O seu fruto vai aparecer. Você vai chegar lá naquele dia final, quando você se apresentar diante de Deus, e você vai chegar com aquele molho de alma, dizer: isso aqui, os frutos que eu produzi lá na terra. O Deus Espírito Santo me ajudou, me orientou, e eu lutei também, uma junção dos dois, e está aqui os frutos que eu trago e apresento diante do Senhor. Isso são frutos que o Senhor deseja. O Senhor designou a igreja para dar frutos, né? A igreja aqui, ela tem algumas funções importantes, né? Que é a edificação. É necessário que todos nós sejamos edificados com a palavra de Deus, que nós cresçamos na palavra de Deus, que nós cresçamos no entendimento de Deus, né? Essa é uma das funções da igreja. Mas há uma função na igreja também, que é levar a palavra de Deus a outros que não conhecem. E essa é a função principal da igreja, sabe? Expandir o Evangelho. Né? A igreja não pode fazer como o povo de Israel e se encher de orgulho, não. Eu sou filho de Abraão, não vou fazer nada. E as outras nações sendo enganadas por Satanás, com os olhos fechados, né? E eles: não, eu estou salvo, estou bem, sou filho de Abraão e tal, não tenho problema. Né? Muitas vezes a igreja nos dias de hoje se comporta dessa forma. Né? Eu estou salvo. Eu lá vou gastar sapato para sair domingo à tarde, naquele sol quente, para ir pregar o evangelho para ninguém. Não vou fazer nada disso e tal. E aí a gente vai se acomodando. A gente via há pouco tempo atrás, as igrejas, a juventude se unia para chegar: não, vamos fazer impacto evangelístico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje em dia quase que a gente não vê o movimento nenhum. Tudo bem, nós temos uma pandemia aí no meio dessa história. Mas eu fiquei surpreso essa semana passada, quando a AXA chegou com a proposta, né, do congresso da juventude. Graças a Deus que a juventude aqui está tomando uma atitude, né? Está tomando uma atitude. Graças a Deus por isso, eu louvo a Deus pela nossa juventude. Mas o fato é que precisamos fazer mais, muito mais. Muito mais. Nós precisamos andar muito, fazer muito. Sabe? O que Deus nos deu é tão grande, irmãos. O que Deus nos deu é tão grande que a gente se esforçar, por mais que a gente se esforce, a gente não chega aos pés de agradecer, de conseguir agradecer o que Deus já fez por nós. Né? Então nós precisamos nos esforçar. E conhecer a vontade de Deus também faz-nos permanecer no conhecimento. Oséias, no capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Esse conhecimento aqui é um conhecimento contínuo, é isso que está acontecendo aqui, é isso que acontece nas quintas-feiras, quando nós estamos aqui estudando o livro de Apocalipse. Né? É isso que a gente tem feito aqui na escola bíblica dominical. Né? A gente está aprendendo de Deus, aprendendo mais e mais. Por quê? Porque a gente precisa, cada dia nós conhecemos, precisamos conhecer mais, e cada dia mais conhecer a Deus. Segundo ponto, né? Conhecer a vontade de Deus faz-nos unidos e fortes. Verso 11, que diz assim: corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. Corroborados quer dizer confirmados como fortaleza. Eu tenho dito que a igreja do Senhor hoje é como se fosse uma ilha no mundo. Quando eu falo igreja, eu não falo somente a igreja batista, eu falo
a igreja de Deus que está em diversos lugares da terra, em infinitos lugares da terra. E a igreja hoje é uma ilha, né? Onde as pessoas só encontram a saída nessa ilha. Porque fora dessa ilha, o que a gente encontra é prostituição, é homossexualismo, é confusão, é briga, é contenda, é intriga, é pecado, é devassidão. Fora da igreja é o que a gente encontra. A gente só está encontrando essas coisas. Cada dia que passa está piorando mais ainda. Está piorando mais e mais ainda. Por isso nós precisamos estar na igreja, para a gente ser preservados deste mundo tão tenebroso, tão difícil. O Senhor Jesus diz: olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui por um curto espaço de tempo. E a gente precisa se cuidar. E aí Paulo vem e diz: olha, você precisa se confirmar, corroborar como fortaleza. Nós precisamos nos juntar, nos unir, para a gente ser forte. Uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja unida, passa por tribulações, sim, passa por dificuldades, sim, mas passa de cabeça erguida e vencendo batalha após batalha. Nós fomos chamados para uma guerra. Nós guerreamos contra as trevas. Esse foi o objetivo de Deus te chamar, de Deus te separar, de Deus te salvar, de Jesus ter morrido por você. Esse é o objetivo, né? Para você entrar na guerra, para nós lutarmos contra o mal. A luta não é brincadeira. A gente não pode recuar, a gente não pode dar brecha para o inimigo, a gente não pode deixar nossa vida deitada no pecado. A gente tem que lutar contra ele e tem que vencer. E se unir num só pensamento, porque a igreja unida, ela é forte e ela arrebenta as portas do inferno. As portas do inferno, ela não prevalecem contra a igreja. Ou seja, a igreja mete o pé na porta do inferno, abre para lá, tirar do inferno aqueles que estão lá. A igreja tem esse poder, a igreja tem essa condição. E ele diz aqui, olha, corroborados com toda a fortaleza. Aí depois ele diz assim: segundo o poder da sua glória. Essa fortaleza, irmãos, que nós temos, não é algo que, não, eu sou pastor, eu sou forte. Eu sou ministro de louvor, eu sou forte. Não é uma fortaleza nossa, mas é uma fortaleza que vem dos céus. É uma fortaleza que vem dos céus. É Jesus que nos fortalece. É Jesus que nos sustenta, que nos dá sustância, como diz o outro, que nos dá substância para a gente poder enfrentar todas as adversidades que vêm sobre nós. Aí ele diz mais: e toda essa força para perseverarmos. A vida cristã, ela requer perseverança. E perseverar, ela não é só a questão da caminhada, mas perseverar no conhecimento, perseverar na fé, principalmente, perseverar na caminhada, perseverar, não desistir, não parar, não olhar para trás vira estátua de sal, né? Como a mulher de Ló, né? É olhar para frente, é lutar. E o apóstolo Tiago falando dessa questão da perseverança, ele diz assim, capítulo 1, verso 2: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações. Ou seja, fique alegre, fique feliz por passar por diversas provações, né? Porque aparentemente isso é um tanto quanto contraditório, né? Como é que eu vou ficar feliz em passar tribulação? Eu fico feliz, você sabe por quê? Porque eu sei que quando eu entro numa provação, quando eu entro numa luta, eu já entro com a vitória na mão, porque a minha vitória é dos céus. A minha vitória que me dá é o Senhor Jesus que luta por mim, luta na minha frente. Então, se é Jesus que vai lutar, com certeza ele vai ter vitória. Então, eu já entro com a vitória na mão, né? Passo por tribulação, passo por dificuldade, mas eu venço. Eu vou vencer e vocês também. Vocês também, né? Então,
Tiago está falando. A gente tem que ter alegria, sim. Estamos passando tribulação, temos que nos alegrar, porque nós vamos vencer. Como 2 e 2 são 4, nós vamos vencer. E depois ele diz o seguinte no verso 3: sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Ou seja, quando nós aprendemos, nós somos provados, cada dia mais nós nos tornamos mais perseverantes. Perseverante na fé, perseverante no conhecimento e perseverante na caminhada com Deus. E depois, ele diz assim, e a perseverança tenha a sua obra perfeita. Ou seja, quanto mais nós perseveramos, mais a gente consegue estar mais próximo daquilo que Deus deseja que nós estejamos. E ele fecha com isso, fecha o versículo 4, falando exatamente o que eu acabei de dizer aqui, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Perseverança precisa ter, né? E Paulo chama a atenção que nós devemos perseverar, né? Perseverar. E não é uma perseverança qualquer que Paulo está falando. Ele está falando na perseverança e com longanimidade. Ou seja, o que é ser longânimo? O que significa longanimidade? A longanimidade é a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outros. A pessoa está ali, sabe? Muitas das vezes a gente está pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. Aí a pessoa que não tem conhecimento nenhum de nada, não sabe nada, e fica querendo argumentar, sabe, aquela coisa, e muitas vezes chega a ser até agressivo, né, com as pessoas. Quantas vezes a gente já foi escorraçado, quantas vezes a gente já foi, discriminado, escorraçado, humilhado muitas das vezes, e a gente tem que recuar, baixar e ser longânimo com aquela pessoa, né? Saber suportar com firmeza as contrariedades, engolir ali no seco e depois ainda abençoar a vida daquela pessoa, né? É complicado, mas é o que a palavra de Deus nos direciona. E por último, conhecer a vontade de Deus faz-nos andar dando graças. Versos 12 e verso 13, que diz o seguinte: dando graças ao Pai que vos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e que tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que é que você veio fazer aqui hoje? O que é que nós viemos fazer aqui hoje nesse recinto, neste lugar? Nós viemos dar glória a Deus. Nós viemos glorificar a Deus. E a gente veio adorar ao Senhor. É esse Deus maravilhoso, aquele que fez tudo por nós, tudo por nós. O que tinha de mais precioso, mais valioso nas suas mãos, Ele entregou por nós. Ele fez tudo. E interessante que ele diz que isso nos faz distintos dos demais seres humanos. Porque aquele que conhece a vontade de Deus vive adorando, né? Às vezes as pessoas perguntam, rapaz, eu não consigo entender como é que o crente, o cara é crente, aí todo dia está na igreja. Se é quinta-feira, está na igreja. Se é domingo de manhã, está na igreja. Se é domingo de noite, está na igreja. Eu não consigo tanto negócio de ficar tanto na igreja. Eu não consigo entender essas coisas. É muito simples. É muito simples. Aqui está. Quem conhece a vontade de Deus gera dentro de nós uma vontade de adorar, de agradecer, de bendizer aquele que fez tudo por nós. Aquele que conhece a vontade de Deus quer perseverar em conhecer mais ainda aquele que fez tudo por nós. Então é por isso que nós precisamos estar juntos, que nós temos esse desejo de estar juntos, né? E buscamos estar juntos, até afinal de contas nós somos igreja.
E igreja quer dizer separados, os tirados para fora, né? Os separados, Deus nos separou para a glória dele. Depois disso também, aqui, nós adoramos ao Senhor. Isso é só um pouco de ensinamento daquilo que a gente vai viver na nossa eternidade. Porque a nossa eternidade será uma eternidade de adoração eterna ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Por nós nos entregarmos a Ele, nós vivemos em adoração, participando da herança dos santos. Ele tirou o poder das trevas que nos oprimia, Ele nos transportou para o seu reino, né? E eu fecho com a palavra que Pedro fala em 1 Pedro 2,9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O objetivo disso, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o objetivo de nós sermos tomados por Jesus, por nós sermos salvos por Ele. E o verso 10 fecha no seguinte: vós que outrora nem erais povo, e sois agora de Deus. Vós que não tinhais alcançado a misericórdia, e agora tendes alcançado. Nós somos de Deus. Deus fez tudo por nós. E agora nos resta nós conhecermos mais e mais esse Deus. Conhecermos mais e mais da vontade dele. Buscarmos, nos esforçarmos. Isso não é algo que, naturalmente, não. É algo que você precisa se esforçar. É algo que você precisa lutar. Você precisa ler a Bíblia. É algo que você precisa consultar aqueles que conhecem um pouco mais sábios. Consultar, perguntar, esclarecimento, né? Aquele irmão mais que a gente sabe que tem um conhecimento maior, ou o seu pastor, né? Buscar o entendimento mais e mais da palavra de Deus, crescer no conhecimento e graça da palavra de Deus. E no mais, que Deus nos abençoe e que nós possamos aplicar esse entendimento no nosso coração, que a gente, a partir de hoje, a gente busque mais conhecer aquele que nos salvou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar? Eu quero aproveitar esse momento de oração para continuar intercedendo pela vida da irmã Noemi, e também quero apresentar a vida da irmã Zilda Benedita, ela é de lá de Botirama. É uma irmãzinha, uma ovelha muito querida, muito amada. É uma velhinha já, bem velhinha. E ela sempre dizia: pastor, pode passar 1000 pastores aqui na minha igreja, mas o meu pastor sempre será o Senhor. Ela não chamei comigo tremendo. Às vezes ela ligava, a gente ligava e dizia: pastor, estou ligando somente para dizer que te amo. Amém, minha irmã, eu também te amo em Cristo Jesus. É uma pessoa muito maravilhosa. E nós vamos interceder por ela agora nesse momento, que ela está no hospital, no HO. Ela teve uma, não sei se hipo ou hiperglicemia, porque ela é diabética e estava sentindo a diabetes alta, foi no posto de saúde, chegou lá, tomou remédio, foi para casa e foi achada desacordada em casa, né? E não se sabe quanto tempo ela ficou desacordada, e desse desacordado ela está até hoje, já tem uns 4 dias que ela está nessa situação. Então, vamos estar intercedendo por ela agora também. Querido Deus, nós estamos aqui, Deus, certo da Tua presença. Sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Sabemos que o Senhor está tomando conta de nós, que o Senhor está, ó Deus, usando a Tua palavra, usando as pregações, usando as nossas vidas para que cada dia mais, ó Deus, o Teu povo conheça mais do Senhor. E aqueles que ainda não tiveram a experiência, ó Deus, de ter um encontro verdadeiro contigo, de entregar a sua vida nas Tuas mãos. Meu Deus, que o Teu conhecimento chegue ao coração deles, ó Deus, para que
Senhor, eles possam experimentar aquilo que nós experimentamos, que eles não entendem, mas eles precisam experimentar. Meu Deus, cuida do povo, faz a tua igreja, Senhor, uma reprodutora do conhecimento da tua palavra. Ó Deus, nessa cidade, ó Deus, salva vidas nessa cidade, Senhor. Derrama da tua graça de maneira abundante, derrama do teu Espírito de maneira abundante neste local. Agora, Deus, queremos de um modo particular suplicar pela vida da nossa amada irmã Noemi. Meu Deus, está tão doentinha, meu Pai. Ela está tão frágil. Meu Deus, ela precisa tanto da tua graça, da tua misericórdia. Precisa tanto da tua cura, do teu bálsamo, do teu conforto, meu Pai. Visite a tua filha, Senhor. Visite a tua filha neste momento. Restaure toda a saúde dela, Senhor. Levante ela daquele leito, meu Pai. No nome de Jesus. Cura aqueles pulmões, Senhor. Cura aqueles pulmões. Ó Deus, cure ela, Pai, no nome de Jesus. Também queremos apresentar a vida da tua filha, irmã Zilda, Miguel, meu Deus, tão amada, tão querida, meu Deus. Em nome de Jesus, a tua bênção, a tua cura, o teu bem-estar, ó Deus, alcance agora no nome de Jesus. Segure ela nas tuas mãos, Senhor. Restaura o seu bem-estar. Faz dela, Senhor, ainda ser usada por muito tempo, ó Deus, nas tuas mãos e para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos aqui. Agora, Deus, também nos ajuda no segundo momento do culto, quando estaremos celebrando a ceia do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tome conta de todos os atos. O Senhor tome conta do coração dos nossos irmãos. O Senhor nos guarde de todo mal. Assim, agradecidos por tudo, oramos no nome de Jesus. Amém.